esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Canta vocês, vossas obras. Vossas obras, ó Senhor. Canta forte. Todos juntos, vossas obras. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. E essa declaração que o salmista faz é para nos motivar a termos um relacionamento com Deus. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Duas coisas que todos nós precisamos. Vou pedir para você levantar a mão. Quem é que gosta de mentira? Você gosta de mentira? Quem é que gosta de injustiça? Levanta a mão. Quem gosta de verdade? Levanta a mão. E quem gosta de justiça? Então, se o salmista nos incita, e a palavra é essa, é uma incitação que o salmista faz, porque ele puxa de dentro aquilo que nós precisamos. Não é uma excitação. Excitação é algo que vem de fora. Algo que vem de fora e que nos causa uma certa reação. Todo mundo sabe o que é excitação, não preciso ficar explicando beabá para ninguém. Mas o salmista nos incita com esta frase, com este refrão, para dizer: você precisa ter essa manifestação de algo que vem de dentro. Por isso que eu fiz essa pergunta a você. Quem é que gosta de justiça? Todo mundo levantou a mão. Quem é que gosta de verdade? Todo mundo levantou a mão. Então, se você gosta, o que o salmista nos incita com este salmo é dizer: se aproxime daquele que tudo que faz
é verdade e é justiça. Por isso que a resposta é essa. Vamos cantar de novo? Por isso que a resposta é esta: vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Por quê? Porque eu preciso e eu quero uma verdade. Quantas mentiras são faladas por aí afora? Mas eu, como gente, eu como filho de Deus, e você também como filha, como filho de Deus, você precisa de verdade. E você precisa da justiça. Mas nós não encontraremos esta verdade com V maiúsculo e esta justiça com J maiúsculo se não for em Deus. E é dessa maneira que o salmista nos incita. Nós precisamos, e porque precisamos, tudo que Deus faz é verdade, é justiça. Então canta e se deixe incitar por aquilo que você está cantando. Vossas obras. Cante. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Pensa nas mentiras e canta isso. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são Pensa nas injustiças do mundo e canta isso. Vossas obras, cante. Vossas obras, ó Senhor, Aquilo que passa, que é mentira, são verdade, são justiça. tudo vai Vossas passar. obras, ó Mas a verdade e a justiça não passam. são verdade, são justiça. Para terminar, todos juntos, vossas obras, cante. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. E o salmista nos incita a dizer para Deus que as obras dele são duas coisas que nós precisamos: verdade e justiça. E se nós estamos declarando isso, o salmista tem a intenção do quê? De me aproximar de Deus, de aproximar você deste Deus. Por quê? Se eu declaro que as obras de Deus são verdade e são justiça, e declarando isso, eu também declaro, eu preciso que a obra que o Senhor precisa fazer em mim seja verdade e justiça, eu preciso me aproximar do Senhor. É como se nós fôssemos o barro, e o oleiro vai fazer o vaso. A obra que o oleiro vai fazer é verdade e justiça, mas nós não somos vasos ainda. Nós somos barros. Você é barro. Mas a obra que o Senhor pode fazer na tua vida é verdade e é justiça. Mas para que isso aconteça, é preciso se aproximar deste Deus. É preciso se aproximar deste Deus, querer estar próximo deste Deus, desejar estar próximo deste Deus, porque somos barro. E o Senhor quer fazer uma grande obra na nossa vida. Verdade e justiça. E a obra que Ele vai fazer, não tenha dúvida, é a melhor obra que Ele pode fazer. Não é à toa que quando Deus criou tudo, criou todas as belezas que nós vemos aí, mas somente quando Ele criou você, Ele olhou e disse: é muito bom. É muito bom. E Deus quer continuar fazendo de você uma obra maravilhosa, uma obra-prima. Uma obra que não viva nem na mentira, nem na injustiça. Mas uma obra que seja verdade e justiça. Por isso que o salmista nos incita a nos aproximar de Deus. E como que eu me aproximo de Deus? O que nós ouvimos no Evangelho. Jesus diz assim: quando orardes,
não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Porque eu sei o que vocês querem. É o Senhor que diz: vosso Pai sabe do que vocês precisam, muito antes do que vocês peçam. Muito antes de vocês pedirem, eu sei o que vocês precisam. Mas nós é que não sabemos que Deus sabe. E a incitação que o salmista está fazendo é para que nós possamos nos aproximar de Deus através de uma maneira correta de rezar. A maneira que eu me aproximo de Deus, porque eu estou sendo incitado, é um vazio de verdade e justiça que nos faz nos aproximar de Deus. Quanta mentira no mundo, e que às vezes acreditamos e somos traídos. Quantas injustiças no mundo, e que nós nos desesperamos, e que nós nos desapontamos, e que nós nos decepcionamos. Quanta injustiça, quanta mentira. Dentro de você existem 2 buracos que precisam ser preenchidos. Um buraco que precisa ser preenchido com a verdade, e um buraco que precisa ser preenchido com a justiça. E tudo que Deus faz, está dizendo o salmista, é verdade e justiça. Mas esse buraco só vai ser preenchido se eu me aproximar de Deus. E aí o Evangelho nos ensina como nos aproximar de Deus. E aí Jesus diz: vós deveis rezar assim. E aí o Senhor nos ensina a rezar o Pai Nosso. As palavras que devem sair da nossa boca, o Senhor nos ensina. Não precisamos rezar tantas outras coisas. Se nós acreditássemos em cada palavra que nós dizemos quando rezamos o Pai Nosso, e se nós falássemos com confiança cada palavra que sai da nossa boca quando rezamos no Pai Nosso, nós não precisaríamos de fazer nenhuma outra oração, porque foi a única oração que Jesus disse. Foi a única oração que Jesus ensinou. Em outro evangelho, num outro contexto de um evangelho, os discípulos chegam para Jesus e questionam: João ensinou os seus discípulos a rezar, ensina-nos também. Ou seja, nós estamos com um buraco que precisa ser preenchido de verdade. Nós estamos com um buraco que precisa ser preenchido com justiça, porque chega de mentiras, chega de injustiças, nós não queremos mais. E nós não encontramos a verdade neste mundo, nós não encontramos a justiça verdadeira neste mundo. Então ensina-nos a nos aproximar disso. E aí o Senhor diz: quando orardes, dizei toda a oração do Pai Nosso. Mas não basta apenas dizer o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso às vezes está na nossa cabeça e nós rezamos às vezes de uma maneira mecânica. Porque já está decorada na nossa cabeça. Eu percebi até que quando no Evangelho, eu proclamando o Evangelho, e comecei a dizer Pai Nosso, eu vi que teve gente que levantou os braços e começou a rezar junto com a proclamação, porque está na nossa cabeça. É mecânico rezar. Mas se rezarmos de forma mecânica, de forma decorada, nós não nos aproximaremos das obras que são verdade e justiça. Mas Padre, então como é que eu tenho que rezar? As palavras Jesus já ensinou, são estas. Mas precisamos ter uma postura para poder rezar. Quantas vezes nós rezamos e parece que nós não somos ouvidos por Deus? Não sei se você já teve essa experiência. Você pediu alguma coisa e parece que Deus não te ouviu. Deu de ombro para você dizendo, o problema é seu. Ou quando você pediu e aconteceu o contrário. Por que acontecem essas coisas? Se Deus está nos ensinando a rezar, em outra passagem do Evangelho, Jesus disse, pedis e recebereis. Como é que eu peço e não recebo?
Porque muitas vezes pedimos de forma mecânica. Rezamos porque está na nossa cabeça. Rezamos porque já temos gravado na nossa cabeça o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, o Creio, enfim, as orações que nós sabemos muito bem. Mas de que adianta sair o som da nossa boca se a nossa vida não remete a essa oração? Como é que temos que rezar? Primeira coisa, a primeira palavra, Pai. Se eu estou me dirigindo ao Pai, a primeira postura que eu tenho que ter para rezar, para me aproximar desse Senhor, que suas obras são verdade e são justiça, para que eu seja preenchido do buraco que eu tenho, da necessidade, da carência que eu tenho, de verdade e de justiça. A primeira postura é rezar como filho. Ninguém ousa, nenhuma religião ousa chamar Deus de Pai. Só o cristão ousa chamar Deus de Pai. É o Criador, é o soberano, é o suprassumo, é sei lá o quê. Mas essa proximidade só o cristão consegue ter com Deus. Porque o próprio Deus nos ensinou a dizer assim. Se você quer rezar e ser ouvido e atendido na sua oração, vou repetir para que você grave. Se você quer rezar e ser ouvido e atendido na sua oração, é preciso estar próximo de Deus como filho. Não como alguém que só vai a hora que precisa. Não como alguém que reza porque tem que rezar. Não como alguém que só se aproxima porque fica aquele peso. Meu Deus, eu não fui à missa domingo. Não, não é dessa forma. É rezar como filho. E o filho conhece os segredos do coração do pai. Olha que coisa linda. Ser filho, e por isso que Jesus nos ensinou a dizer Pai. E se eu digo Pai a alguém, significa que eu estou me colocando como filho deste alguém. E o filho conhece os segredos do coração do Pai. Porque o Pai revela este segredo. Mas se eu estiver longe e só ir ao Pai quando eu preciso, aquele jovem, aquele adolescente ou aquele sem vergonha do filho que vai ao pai somente quando precisa de alguma coisa. Ô velho, eu estou precisando de dinheiro para pagar a minha dívida. Ô pai, bicho safado, né, esse filho? Ô pai, eu estou precisando, olha, aconteceu um problema, o senhor pode me ajudar? O filho não conhece o que está acontecendo no coração do pai e pede. E porque pede sem saber o que está no coração do pai, não consegue receber. A primeira postura para nós rezarmos ao Pai, para nós rezarmos a este Deus que em tudo que faz preenche-nos a verdade e a justiça que precisamos. A primeira postura é rezar como filho. Mas Padre, o que é ser filho? Obedecer, depender e buscar. Ser filho é isto. Em tudo eu obedeço ao meu Pai. Em tudo eu dependo do meu Pai. E sempre eu busco o meu Pai. Eu não busco somente quando eu preciso. Eu não vou tomar consciência que dependo somente quando o sofrimento bate na minha porta. E eu não vou obedecer somente como pagamento de ter recebido alguma coisa. Se o Senhor nos ensina a rezar com as palavras que saíram da boca dele, não basta somente ter palavras bonitas. Isso ele já disse, não rezem como os pagãos com muitas palavras. Porque é necessário rezar com a própria vida. E cada vez que rezamos o Pai Nosso, e o Pai Nosso tem estas 7 petições,
a primeira postura é rezar como filho, que obedece, que depende e que busca. Se você quer ser ouvido pelo Pai, não seja escravo, não seja um estranho, não seja nem mesmo alguém que só se aproxima quando depende, quando precisa. Seja filho. Como seria bom se nós saíssemos dessa missa, não apenas sabendo que somos filhos, mas sentindo verdadeiramente que somos filhos de Deus. Porque foi isso que Jesus nos ensinou a rezar. Pai. Ah, Padre, mas como essa palavra é difícil para muitas pessoas. Quantos de nós podemos ter vivido situações difíceis com o nosso Pai da terra? E que isso está muito ligado com o nosso Pai do céu. Às vezes podemos ter tido um pai carrasco e pensamos que o Pai do céu é carrasco. Podemos ter tido um pai que não nos deu atenção e aí vamos pensar que o Pai do céu também não nos dará atenção. Às vezes nós tivemos um pai que nos deu tudo, de mão beijada, nos deseducando e aí vamos pensar que o Pai do céu também fará o mesmo. Como é difícil a palavra pai, principalmente nos nossos tempos em que vivemos a crise do homem, em que os homens estão ficando cada vez mais fracos e frágeis. Como é difícil falar pai a Deus, se muitas vezes nós não conseguimos ter um bom relacionamento com o nosso Pai da terra. Mas é a primeira postura para que a nossa oração seja ouvida. Então desejo do profundo do teu coração que nessa missa você seja curado por Deus no relacionamento do teu Pai, com o teu Pai. Eu não sei como que você viveu com o teu Pai da terra, ou como você vive com o teu Pai da terra, mas tenha hoje uma postura de dizer: Pai, eu te amo e te perdoo, para que você possa ter com o Pai do céu um relacionamento de filho. Um relacionamento de filho. A segunda postura para nós rezarmos e sermos ouvidos por Deus é o que ele termina dizendo no Evangelho. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Por quê? Olha o que nós rezamos do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, não escuta a nossa oração nessa hora. Não escute, Senhor. Porque se o Senhor nos perdoar como nós perdoamos, será que vamos ser perdoados? É o que você reza no Pai Nosso. Por isso que a segunda postura de nós, para nós termos uma oração que será ouvida e atendida, é dar ao outro o que eu recebo de Deus. E Deus me perdoa sempre. Mas e nós perdoamos? Como é que eu posso me aproximar de Deus e pedir e fazer uma oração por uma pessoa, se no meu coração existe uma mágoa, um rancor sobre outra pessoa? É Jesus dizendo. Como é que a nossa oração quer ser ouvida se nós trazemos tantos rancores no nosso coração? Se nós trazemos tantas mágoas, se nós trazemos tantas marcas difíceis e que muitas vezes fazemos questão que elas permaneçam, porque somos nós mesmos que ficamos ali cutucando as marcas. Ai, coitadinho de mim, ai, aconteceu isso na minha história, ai, a minha história, deixa de largar, deixa a tua história para lá, porque ela ainda está sendo escrita. Ai, Padre, coitadinho de mim, aconteceu isso na minha história. Ah, por causa da minha história, deixa de palhaçada, com todo perdão ao palhaço. Perdoai as nossas ofensas,
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus diz depois no final, se você quer ter uma postura, se você quer ter uma oração que realmente seja ouvida por mim, dê ao outro o que você recebe de mim. Quando você vai pedir perdão para Deus, Deus já te perdoou. Porque Deus não perdoa você no ato que você comete o pecado. Não, Deus te perdoou naquele momento em que Ele foi pregado na cruz. Ele perdoou você o pecado que você ainda nem cometeu. Ele já te perdoou. Você nem tinha nascido quando Ele fez aquilo por você, mas ali Ele já te perdoou. Deus não dá o perdão quando nós cometemos um pecado, não. Deus já nos perdoou por antecipação, senão de nada teria valido aquilo. Ele já te perdoou antes mesmo do pecado que você vai cometer daqui a pouco. Mas Ele está pedindo para mim e para você, faça o mesmo. Se você quer ter uma oração que será ouvida e atendida, faça o mesmo. Dê ao outro o que você recebe de mim. É fácil rezar assim? É fácil ter o coração livre para poder se aproximar de Deus e rezar? Não. Tá, padre, rezar como filho a gente até reza. Agora, rezar com o coração limpo não é fácil. Então não vão mais rezar. Calma. Calma. Não tem jeito, padre, não tem jeito para mim porque eu não consigo perdoar, dói, está lá no fundo, eu sei. Eu também sou gente. E eu não estou falando para você, estou falando para mim e você está me ouvindo. Mas eu estou falando para mim. Isso tudo que eu estou falando, não estou falando para você. Você está ouvindo porque você quer, mas eu estou falando para mim. Eu estou dizendo, padre, você precisa rezar como filho primeiramente. Padre, você precisa rezar, mas com um coração livre de não carregar rancores e mágoas. Padre, tenha vergonha na cara. Estou dizendo para mim, você está ouvindo porque você quer. Mas aí tem uma outra coisa que nós precisamos também para rezar bem. O que São Paulo fala na primeira leitura. São Paulo está quase dizendo assim, Coríntios, que essa é a segunda carta dele aos Coríntios. Coríntios, prestem atenção. Olha que coisa linda São Paulo está dizendo. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. O que ele está dizendo? Aquilo que eu acabei de dizer. Ele está dando para os coríntios o que ele recebe de Deus. São Paulo está rezando com amor, não por obrigação. São Paulo está rezando não somente por aqueles que ele ama, porque ele ama. São Paulo está rezando com amor. É fácil pedir por aqueles que nós amamos, mas será que você... Vou fazer uma pergunta bem singela e pura agora. Você teria coragem de rezar por aqueles que te fazem mal? Ah, Senhor, dá vida longa a essa pessoa. Senhor, ele está me matando, mas dá vida longa para ele. Você teria coragem de fazer isso? Pode dizer. Eu também estou perguntando para mim. Eu não sei se eu teria coragem. Mas eu quero. Ah, Senhor, estão acabando com o Brasil. Dá vida longa a esses que estão acabando com o Brasil. Senhor, destruíram a minha família. Dá vida longa, Senhor. Isso é rezar com amor. Isso é o que São Paulo está dizendo, porque os coríntios estavam começando a descartar Paulo, a colocar Paulo de lado. Por isso que ele vai começar a dizer, ei, eu preguei o evangelho de Jesus, e vocês agora estão trocando o evangelho por outros apóstolos, por outras pessoas que vêm pregando outras coisas. Mas eu sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus tem por vocês. Se nós queremos que a nossa oração seja ouvida, é preciso rezar primeiramente como filho. Por isso que nós rezamos a oração que Jesus nos ensinou, chamando Deus de Pai. Se queremos que a nossa oração seja ouvida, não podemos deixar no nosso coração mágoas e rancores. Padre, é difícil? É, mas vai ficar mais difícil ainda se você não começar a trabalhar isso hoje.
e amar. Rezar com amor, sem olhar a quem. Claro que nós rezamos pelas pessoas que nós amamos. Mas tenhamos a coragem também de rezar por aqueles que não conseguimos amar. Porque não rezo por causa do amor que eu sinto pela pessoa. Eu rezo porque o amor está em mim, porque o amor é Deus. Se você quer rezar e a sua oração seja ouvida, preste atenção. Não reze porque você sente algo por aquela pessoa. Reze porque o amor está em você. Se eu rezar porque o amor está em mim, aí sim eu não vou olhar a quem eu rezo. Padre, mas eu fiz tantas orações. Eu já pedi tanto. Eu já pedi tanto. Quantas vezes você pode ter pedido que o teu marido se libertasse? Que o seu marido voltasse para casa? Que teu filho voltasse para casa? Mas por que muitas vezes parece que a nossa oração não é atendida? Nós, essa semana, rezamos muito. Nós tivemos um irmão que foi internado na quarta-feira, na segunda-feira faleceu. E nós, como família Canção Nova, nós rezamos. E pedimos o milagre, e pedimos a cura. Mas podemos ter rezado somente porque amamos o Augusto. E não porque o amor estava em nós. Porque quando nós rezamos com a consciência que o amor está em nós, nós vamos ter a coragem de pedir o que Deus quer para a vida do Augusto. Muitas vezes a nossa oração é egoísta. Eu estou dizendo nós como Canção Nova nesta semana rezamos, porque nós enterramos um irmão na terça-feira. Ontem, um casal estava grávido de 5 meses e a bebezinha não suportou. Nasceu, tiveram que fazer o parto. A Laura não conseguiu resistir porque o pulmão ainda não estava formado. O coração, tudo certinho, mas o pulmão não estava formado. Ela não conseguiu resistir. Mas nós rezamos e pedimos o milagre e acreditamos. E por que Deus não atendeu o nosso pedido? E por que Ele não atendeu o nosso pedido? E por que Ele não atendeu o teu pedido? Porque muitas vezes nós podemos ter rezado porque amamos aquela pessoa, mas não ter rezado porque o amor está em nós. Porque quando o amor está em nós e que nós nos deixamos levar por esse amor que está em nós, nós vamos saber os segredos do coração de Deus. Como é que pode uma criança que nem gerada, nem gestada totalmente estava e morreu? Como é que um jovem com toda a vida pela frente morreu? Como é que situações acontecem na sua vida e que você pode dizer, mas como, Senhor? Porque não sabemos rezar como filhos. Porque muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor ou de egoísmo. Ou porque amamos a pessoa, mas não rezamos com o amor que está em nós. Com isso eu estou dizendo para todos nós, a partir de mim, eu preciso aprender a rezar. E a rezar diante daquilo que são os obstáculos e os desafios que são me apresentados a cada instante. Mas eu preciso ter a coragem de dizer a Deus, o que o Senhor quer, seja feito. O que o Senhor quer seja feito. Isso é rezar como filho, porque eu obedeço. Isso é rezar como filho, porque eu estou dependendo dEle, porque é Ele que vai fazer. E isso é rezar como filho, porque eu estou buscando a Ele, não buscando a cura que Ele pode fazer. Eu estou buscando o Deus que faz, não o que Ele está fazendo, ou o que Ele pode fazer. Isso é rezar o Pai Nosso e dizer a primeira palavra, Pai. Mas de que adianta rezar com meu coração cheio de mágoa? Padre, mas é muito difícil porque eu não consigo perdoar. Então peça hoje, porque essa vai ser a melhor oração que você vai poder fazer no dia de hoje.
Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Me dá força, me dá coragem, me dá o teu Espírito, porque o teu Espírito é o amor e eu não consigo amar essa pessoa. E se o amor estar em mim, eu quero rezar com amor. Eu quero rezar com o amor. E rezar com amor é dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o Pai Nosso. Rezar com amor é isso. Por isso que São Paulo diz: aqueles que estavam querendo expulsá-lo, aqueles que estavam querendo descartá-lo, eu amo vocês com um amor ciumento, da mesma maneira que Deus tem amado vocês. Porque eu não amo vocês por aquilo que vocês fazem por mim, mas eu amo vocês por aquilo que vocês são, e vocês também são amor. Será que nós rezamos dessa maneira? Faça agora um exame de consciência da tua história. Quantas vezes você rezou e você não foi atendido? Olha agora para a tua história com o olhar de Jesus e veja quantas vezes você rezou e não foi atendido. Não foi atendida a sua oração. Mas naquele momento, você rezou como filho? Se não, queira hoje rezar como? Que obedece, que depende, que busca. Queira agora rezar no fundo do teu coração, olhando para aquela pessoa que te fez mal e diz: eu te perdoo. Padre, mas é muito difícil, mas é preciso fazer. Ou você vai preferir ficar com esse câncer, que é a mágoa, que é o rancor? Dói sim, é preciso muitas vezes passar por um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, é um câncer que precisa ser tirado de você, então diga isso: eu te perdoo, porque assim a tua oração vai ser ouvida. E deixa que o amor, que é Deus, reze em você. Vamos ficar em pé. Jesus disse: quando orares, não façais como os pagãos que rezam e acham que vão ser ouvidas pelas muitas palavras. Reze com a sua própria vida, como filho que você é, querendo ter no teu coração o perdão e não o rancor, querendo arrancar de você este câncer que é a mágoa, que é o rancor, que é a raiva, que é o ódio. E deixe-se ser invadido neste dia pelo amor. A oração que Deus escuta, porque isso é palavra dele, é promessa dele para nós. É uma oração motivada, incitada por Deus, que é amor. Quando nós cantávamos o Salmo: vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça, é para nos incitar a nos aproximar de Deus, mas não basta se aproximar de forma egoísta, não basta se aproximar somente com interesses, não basta se aproximar somente com segundas intenções, não. Precisamos nos aproximar destas obras que são verdade e são justiça, e que somos cada um de nós como filhos que perdoam e que amam. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração, vai se apresentando a Deus, vai dizendo primeiramente que você quer ser filho hoje, vai dizendo que você quer ser um filho autêntico, que busca, que obedece, que depende deste Deus. Vai dizendo: Senhor, eu quero ser teu filho hoje. Ensina-me a ser teu filho, para que eu possa rezar o Pai Nosso como convém, dizendo Pai. E se eu digo Pai, eu quero ser filho, vai dizendo que você quer ser filho de Deus. Vai dizendo com as suas palavras: eu quero ser teu filho, ajuda-me, eu não consigo, eu quero ser teu filho. A minha vida muitas vezes me impede, ou muitas vezes a minha vida me leva para outros lados, mas eu quero ser filho.
Ajuda-me, Senhor, a ser teu filho, para que eu possa perdoar, para que eu possa arrancar de mim este câncer hoje, que é a mágoa, que é o rancor. Ajuda-me, Senhor, dai-me o teu Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo. Dai-me o teu Espírito Santo, Senhor, para que eu seja amor também, para que eu possa amar também como eu preciso amar. Erga agora os teus braços bem alto e diga: derrama sobre mim, Senhor. Derrama sobre mim, Senhor, O teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, que ora em mim, que ora em mim, porque eu não sei orar, porque eu não sei orar, eu não sei pedir, eu não sei pedir, nem como pedir, nem como pedir, mas é o teu Espírito mas é o teu Espírito que vem em auxílio das minhas que fraquezas vem auxílio das minhas e fraquezas, ora em mim e ora em mim, com gemidos inefáveis, com gemidos porque eu inefáveis, quero ser filho porque eu quero ser que filho, perdoa perdoa, e que ama. que ama. Eu quero orar dessa maneira, Senhor, Eu quero orar desta como maneira, filho como filho que ama que ama, e que perdoa. que perdoa. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo de Deus. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Braços erguidos. Diga com fé. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda, Jesus. Canta com fé. Jesus, para transformar meu coração. Lava, purifica, peça isso. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Ergue os seus braços e peça com fé. Jesus, para transformar meu coração. Manda, Jesus. Para transformar meu coração. Somente o Filho saberá os segredos do coração do Pai. cançãonovaplay.com. Assine já!